Olá, mulher! Seja muito bem-vinda a mais um programa Você Sem Dor. Aqui a gente discute tudo sobre eliminação de dores no corpo e eu sou a Vanessa, fisioterapeuta, e o tema do nosso episódio são técnicas poderosas para eliminar as dores mesmo com artrose. Então, mulher, se você está sofrendo com as dores no corpo, as dores nas articulações, com a limitação por conta da artrose, essa live aqui, ela vai te ajudar muito. Bom, mas o que são, essas técnicas poderosas para eliminar a dor mesmo com artrose? São abordagens que são muito eficazes para ajudar a reduzir a dor e melhorar também a qualidade de vida das mulheres que sofrem diariamente com as dores da artrose, que sabem que tiveram um diagnóstico dessa condição. Esse desgaste que acontece é bastante comum nas mulheres a partir dos 40 anos. Embora não seja possível curar a artrose, porque é uma patologia que ela é degenerativa. O que significa isso? É uma patologia que todo mundo vai ter. Algumas pessoas vão ter um pouco antes, outras pessoas vão ter um pouco depois. Mas embora não tenha cura, a gente consegue adotar estratégias que vão minimizar a intensidade dessa dor e melhorar o bem-estar no geral, porque a verdade é que quando você tem uma artrose, muitas vezes você tem uma limitação de movimento, uma rigidez na articulação, e muitas mulheres sofrem com isso, Fica difícil de fazer algumas tarefas básicas do dia a dia. Então isso vai ajudar a melhorar seu bem-estar no geral, porque quando você tá com dor, a gente fica mais quietinha, a gente não consegue trabalhar o quanto a gente conseguiria, Não consegue render nos trabalhos da casa, no trabalho fora. Mas embora essa seja uma condição que não tem cura, é possível você viver sim sem sentir dor, mesmo com diagnóstico de artrose na coluna, artrose no joelho, em outras articulações, que a gente vai falar mais sobre isso aqui na nossa live de hoje. E é compreensível, sim, que algumas mulheres, possam ter uma percepção de que não tem o que fazer, que não há o que fazer nos casos de artrose, afinal de contas, Às vezes você pegou um exame, você foi ao médico, algum profissional da saúde, Ou alguém próxima de você, que você conhece, tem artrose, e aí essa pessoa já está mais limitada, ou você ouviu falar que em artrose não tem o que fazer, e aí às vezes você está aí aceitando a dor sem saber que é possível você ter uma vida normal, você não ter que ficar dependendo de remédio, não ter que ficar sentindo dor não, tá? E essa crença, na realidade, ela pode influenciar muito aí no seu tratamento. Sabe por quê? Eu vou te falar aqui algumas razões possíveis que você está acreditando aí que no teu caso não tem mais como, porque você tem um diagnóstico de artrose. Isso acontece muito, primeiro pela falta de informação adequada, Então, se você não tem uma informação adequada, você às vezes fica buscando aí na internet, você não sabe muito bem o que fazer, e aí você fica pensando, poxa, se é uma patologia que ela é crônica, eu preciso viver com a dor para sempre, Não tenho o que fazer, é aceitar, é isso que a vida tem para mim, e essa limitação é por conta da artrose. Olha só um exemplo, Eu tenho uma aluna lá no MPO que ela passava por isso. Ela tem uma artrose no joelho, e aí ela tinha bastante dificuldade na hora de subir e descer a escada. E ela achava, que por conta do desgaste da articulação, que por conta dessa artrose, ela nunca mais ia conseguir subir a escada sem sentir dor. Ela até conseguia, mas ela não conseguia subir sem sentir dor. Essa era a maior queixa dela. Isso acontecia porque uma vez ela chegou a ir ao médico, ele fez lá um exame, fez um raio-x, descobriu que tinha uma artrose e falou para ela, é normal isso que você está sentindo, porque você tem uma artrose. Você vai tomar essa medicação aqui toda vez que a dor aparecer, mas é que é natural mesmo, é da idade, é desse jeito e é isso, Na tua família já tem gente com artrose, sua mãe já tem lá um relato de artrose, então é isso, tá? Então vai lá, toma o remédio e pronto. Quando a dor aparecer, você vai e toma o remédio e pronto. E acabou aí. Às vezes,
você acredita porque você passou por uma situação como essa, né? Você só teve aquela informação, você falou, poxa, foi um médico que me falou isso, né? Uma pessoa que estudou para me falar isso, então pronto, ele sabe o que ele tá falando, aceita e volta para a mesma vida que antes, e aí a cada vez mais vai sentindo dor, vai sentindo limitação e vai ficando cada vez mais difícil de fazer movimentos que antes eram super tranquilos, super básicos do dia a dia. Tem algumas mulheres também que têm a artrose e já tiveram alguma experiência negativa. Por exemplo, tentou fazer uma fisioterapia, né? Teve uma recomendação e aí até tentou. Começou a fazer, fez lá 10 sessões, fez lá 20 sessões, ou de fisioterapia, ou algum outro método, até tentou ir para uma academia, fazer um fortalecimento, mas a dor ficou cada vez pior. Na fisioterapia ia lá, fazia o choquinho, fazia o ultrassom, fazia o calorzinho no joelho, ficava lá aquele tempo, ia para casa, estava se sentindo melhor. No dia seguinte, a dor volta com tudo, né? Então, se você já teve uma experiência negativa, se você fez alguma coisa, ou até às vezes, né, tem mulheres que já tentaram fazer muitas coisas, né? Muitas coisas. Já tentaram fazer físio, musculação, acupuntura, hidroginástica, tentaram fazer um monte de coisa. E aí não funcionou. Aí você começa a pensar, nossa, não tenho o que fazer, né? Já tentei fazer, tem mulheres que usam até a palavra de tudo, né? Vanessa, já fiz de tudo para tentar eliminar minha dor, eu tô aqui sofrendo com essas dores por conta da artrose. Na realidade, vamos combinar que ninguém aqui fez de tudo, né? De tudo é impossível, mas provavelmente você já fez muita coisa. Então, se você teve uma experiência ruim, você já vai pensando, ai, vou fazer, mas não sei se vai dar certo, né? Quantas vezes eu ouço, né? Cada vez que eu abro a turma do MPO, quando eu vou conversar com aluna, né? Elas falam, ai, essa é a minha última chance. Eu falei que é a minha última tentativa. Eu vou tentar aqui, é a última vez que vou tentar fazer alguma coisa antes de ir para uma cirurgia, por exemplo, né? Tem alguns casos de artrose que já estão muito avançados e que mesmo tendo condições de fazer um tratamento conservador, de não precisar fazer uma cirurgia, tem muitas mulheres que já param aí, né? Já começou ali, viu que não ia melhorar muito, vai e fala, vou fazer logo a cirurgia de vez, né? E então eu ouço bastante esse relato, né? Vanessa, eu vou tentar o MPO como uma última alternativa, vai ser a última coisa que eu vou tentar fazer. Então eu entendo o que você está passando. Às vezes você já está também, já teve várias experiências aí que não deram certo, e aí você fica pensando que no seu caso, talvez não tenha o que fazer. Tem também as mulheres que acreditam nos mitos, né, associados à artrose, né? Esse mito, por exemplo, de que não há o que fazer, é só cirurgia. Na realidade, não, tá? É possível, sim, eliminar a dor sem ter que passar por cirurgia. Em alguns casos, a cirurgia, ela pode ser necessária? Em alguns casos, sim, mas é na minoria deles. E ainda assim, tá? Se você tiver uma rotina com movimentos terapêuticos inteligentes, você pode jogar essa cirurgia mais para frente, adiar essa cirurgia. E é importante que você faça isso, tá bom? Se você tem aí uma indicação de prótese de quadril, uma indicação de prótese de joelho por conta da artrose, a maior dica que eu posso dar para você é, no mínimo 6 meses, coloca na tua rotina movimento terapêutico inteligente. Por quê? Para te ajudar na lubrificação. Vanessa, mas não tem mais líquido na articulação. Na lubrificação eu não estou falando só do líquido sinovial dentro da articulação. Seus tendões, eles precisam ter lubrificação, hidratação para que eles consigam esticar e voltar. Os seus ligamentos precisam, toda vez que eu faço uma cirurgia, quem aí já pôde, digita aí no YouTube para você ver, cirurgia de prótese de quadril, cirurgia de prótese de joelho para você ver. É uma cirurgia que ela é bastante invasiva. Então, cortam várias estruturas na hora que eu faço uma cirurgia e depois eu tenho que emendar tudo de volta, né? Eu tenho que, popularmente falando, tá? Eu gosto de usar uma linguagem bem simples aqui para que todo mundo tenha condição de entender. Então, a condição dessa articulação, ela vai ficar diferente. Você colocou uma outra coisa, né? Uma parte que não era do seu corpo, né? Uma outra parte ali de titânio, uma prótese na sua articulação. Todo o corpo ele modifica. Então, se eu tenho um preparo antes da cirurgia,
eu consigo ter uma recuperação muito melhor, muito mais rápida. E caso você não saiba, depois que fez a cirurgia, você ainda precisa fazer movimento, você precisa reabilitar essa cirurgia. Não é só ir lá, colocar uma prótese e achar que o problema acabou. Eu gosto sempre de lembrar disso, porque eu mesma já vi, né, em todos esses 12 anos atuando como fisioterapeuta, eu já vi vários casos de mulheres que perderam a prótese, né? Passou um tempo ali, a prótese ela tem um tempo de duração. Se você cuidar dela, ela vai durar um pouco mais. Agora, se não for feito nada, não tem milagre, tá? A cirurgia ela não vai ser um milagre aí para resolver o problema. E outra coisa, falta de suporte e falta de encorajamento, né? Às vezes você não tem próximo de você alguém para te encorajar, alguém para te guiar, para te falar que é possível. E aí fica mais difícil, porque quando a gente está sozinha, a gente não sabe o que fazer. É um bando de informação. Às vezes, hoje em dia com a internet, você tem muita facilidade de informação, né? Observa todos os dias, né? Eu faço lives aqui, posto vídeo todos os dias em todos os meus canais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Inclusive, se você ainda não me segue por aqui, tá só assistindo essa live aqui, mas ainda não me segue, começa a me seguir em todas as redes sociais, TikTok também, tô em todas elas. Então, é uma maneira, por exemplo, de você ter informação, você acompanhar, você assistir as lives, você participar, você acompanhar as histórias também de mulheres que eu posto aqui sempre, né? Sempre posto entrevista com a aluna do MPO, histórias de mulheres aqui das minhas alunas para te inspirar, para te motivar, para que você entenda que no seu caso também é possível, tá? Então, se você não tem próximo de você, alguém na tua família, alguém perto de você para te encorajar, para te motivar, saiba que você tá aqui, ó, conta comigo, tá bom? E na verdade, então, é possível sim você eliminar a sua dor, mesmo que você tenha um diagnóstico de artrose, sem ter que ficar a vida inteira dependendo de anti-inflamatório, de analgésico, de relaxante muscular. Eu vou te mostrar aqui, inclusive, algumas dicas poderosas que você vai colocar na tua rotina aí de uma maneira muito simples, tá? Aí na tua casa, tá? Bem simples de fazer mesmo. E existem vários tipos de artrose, né? Tipos de artrose a gente tem na realidade 2. Tem artroses, as artroses elas podem acontecer em qualquer parte do corpo, mas existem as regiões que elas são mais comuns. Só que existe a artrose que ela é primária, tá? Que é conhecida como artrose idiopática. O que significa isso? É um dos tipos mais comuns da artrose que ela acontece devido ao desgaste natural da articulação, que algumas mulheres vai acontecer um pouco antes, outras mulheres um pouco depois, mas que não tem assim uma causa, né? Foi ali, aconteceu, todo mundo vai ter, então não tem assim um motivo para ter desenvolvido a artrose, não. É uma coisa natural ali que acontece ao longo do tempo, um desgaste natural que vai acontecendo. Não tem uma causa específica. E tem também a artrose, que ela é uma artrose secundária. O que significa isso? Ela é causada por algum fator específico. Então, se você teve alguma lesão na articulação prévia, né? Aconteceu algum acidente, algum trauma, algumas mulheres desenvolvem até uma artrose antes, né, dos 40, 45 anos, que é o tempo normal, né, que começa ali a aparecer os primeiros sinais de artrose. Então, algumas pessoas antes, porque tiveram alguma lesão, passaram por algum trauma, algum acidente, alguma coisa aconteceu. Por conta de algum problema de inflamação, por alguma artrite reumatoide, por exemplo, ou até causada por excesso de peso também, tá bom? Alguma condição médica subjacente, alguma coisa aconteceu de diferente naquele corpo que acelerou um processo degenerativo. Isso pode acontecer. As artroses mais comuns, tá? Eu quero que você escreva aqui para mim qual é o local da tua artrose, mas os locais mais comuns são artrose na coluna, principalmente na cervical, então pescoço aqui, coluna cervical e coluna lombar, tá? Essas duas são as mais comuns. Artrose no quadril ou nas ancas, né? E artrose também nos joelhos e nas mãos. Por último, das mãos ele é menos comum, mas essa artrose também pode acontecer. Às vezes você tem artrose em uma parte só do seu corpo.
Tem mulheres que têm artroses em várias partes do corpo, né? Às vezes faz um raio-x ali e apareceu que tem uma artrose na coluna, uma artrose no joelho e uma artrose no quadril, por exemplo, tá bom? E por que é importante você saber disso? Você saber que é possível eliminar a tua dor da artrose. Por quê? A artrose, em várias mulheres, costuma causar uma dor crônica. Importante saber que crônica não quer dizer permanente. Crônica quer dizer que você tem dor há mais de 3 meses. Como é uma patologia progressiva, pode ser que você começou a sentir dor da artrose aí aos 50 anos, hoje você tem 65, então você tem ali 15 anos sentindo dor. É isso que eu quero falar com crônica, tá? Não significa que é incurável, tem mulher que confunde isso. E não, crônica significa que você sente dor há 3 meses, tá? Uma tendinite é considerada crônica quando ela passa de 3 meses, mas tendinite, por exemplo, tem cura, bursite, por exemplo, tem cura, tá? Então, é importante você saber isso para você diferenciar. E aí, essa dor crônica, ela pode ter um impacto muito significativo aí na tua vida. Na realidade, na qualidade de vida, né? Na qualidade dos seus movimentos, em como você se movimenta, em que momentos você vai sentindo dor. E aí, é importante você saber que você pode melhorar a sua condição. Então, se hoje, por exemplo, tá difícil aí de fazer uma caminhada, se hoje tá difícil de você se agachar, se você, por conta da artrose, não consegue se movimentar com movimentos muito rápidos, não consegue praticar uma atividade física, né? Não consegue fazer seu hobby, né? Tem muitas mulheres que me acompanham aqui, por exemplo, que gostam de mexer no jardim. E aí tá com muita dor nas costas, ou no joelho, ou no quadril, em alguma articulação por conta da artrose, e aí ficam com limitação, né? Porque não consegue agachar muito bem, sente aquela rigidez na articulação mais durinha, articulação mais travada. E se eu elimino a minha dor, eu consigo fazer uma manutenção importante aí do meu corpo e consigo melhorar essa mobilidade. E quando eu falo de mobilidade de todas as articulações, é conseguir se mexer sem limite, sem ter que pensar, sem ter que calcular os movimentos, né? Sem ter que ficar morrendo de medo. Outra coisa importante também é que a gente preserva muito da nossa saúde mental. Sabe por quê? Tem muitas mulheres que, por conta da artrose, começam a se isolar, né? Porque você não tem mais a mesma mobilidade que você tinha antes por conta dessa dor que tá ali te atrapalhando. Então, você começa a ficar mais em casa, você começa a ficar mais quietinha, evita de sair. Isso pode causar vários problemas emocionais, vários problemas psicológicos, pode afetar muito, às vezes a gente nem percebe que a gente está se isolando, que você tá aí na tua casa muito quietinha, alguém chama você para ir para algum lugar, passear, fazer uma viagem, você acaba pensando, porque você fala, ai, mas eu vou dar trabalho, ai, mas aí chega lá, não consigo andar, eu vou atrapalhar vocês, né? Já ouvi várias mulheres falando isso para mim, né? Que paravam, né, de cuidar da vida mesmo, porque ficava muito tempo isolada por conta da dor. Tem muitas que falam, né, nossa, não tenho nem coragem de fazer alguma coisa por conta dessa dor. E se eu elimino a minha dor, eu consigo ter uma vida muito mais ativa e importante, né? Evita de ficar tomando medicamento. Chega uma fase da vida que muitas mulheres têm algumas condições que precisa tomar uma medicação, né? Não sei quantos remédios você tem que tomar aí, né? Tem aqueles remédios que tem que tomar, por exemplo, se você tem algum problema cardíaco, algum problema de colesterol, se você tem diabetes, hipertensão, né? Então, ao longo da vida vão acontecendo várias modificações no nosso corpo. Então, tem algumas medicações que, infelizmente, tem que acabar tomando porque a sua vida depende daquilo. Agora, quando a gente fala de analgésico, de anti-inflamatório, de relaxante muscular, são remédios que não faz o menor sentido você ter ali que tomar todos os dias. Pode ser que num caso específico de uma crise de dor seja necessário, tudo bem. Só que o grande problema é o acúmulo disso no nosso corpo. Tem mulher que não consegue viver, não consegue levantar da cama de manhã se não tomar um remédio. Não consegue dormir uma noite inteira se não tomar um remédio. Então, pensa só de poder evitar de ficar tomando um monte de remédio, isso já vai te trazer uma saúde muito melhor, uma qualidade de vida muito superior, tá?
tá? Se a artrose, ela não for tratada, e agora você sabe que tem tratamento, que é possível eliminar a tua dor, pode ter algumas consequências negativas aí na sua vida, porque pode acontecer de ficar difícil de fazer tarefas muito simples. Fazer uma caminhada, aquela caminhada que você gosta de fazer, né, com o marido, com as filhas, ou até mesmo sozinha, né? Tem muitas mulheres que amam fazer caminhada, né? Eu também amo fazer caminhada. Só que fica difícil se você está sentindo dor, né? Se tudo incomoda. Se na hora que você vai andar, você sente aquela dor no joelho, aquela instabilidade, começa a pegar o quadril, começa aquela queimação nas costas, você não consegue fazer o que é simples, né? O que você faz desde quando você começou a andar, né? Com 12 meses, né? Então, isso é bastante frustrante, né? Algumas mulheres têm essas dificuldades, como eu te falei aqui, da minha aluna que tinha dificuldade de subir escada, se vestir. Tem mulher que é difícil, precisa pedir ajuda, né? Precisa pedir para o marido ir lá e abotoar o sutiã, colocar uma blusa, na hora de levantar o braço tá difícil de vestir uma blusa, de pegar alguma coisa no armário, né? Cuidar de você mesma, né? Às vezes é fazer uma escova no cabelo, às vezes é passar um secador no cabelo, né? Pentear o cabelo de manhã. Tem mulheres que têm bastante dificuldade, enfrentam essas dificuldades por conta de uma patologia que poderia ser tratada como artrose, né? Uma patologia que tem como você ter uma vida normal, sem ficar sentindo dor. E aí, o grande problema é que tem momentos na nossa vida que a gente não tem como voltar atrás, né? Tem mulher que não consegue trabalhar, tem mulher que trabalha sentindo muita dor por conta da artrose. Não consegue viajar, não consegue aproveitar os momentos em família, sentar assim do jeito que eu tô sentada, assim no chão, para brincar com o netinho, né? Fazer uma atividade física, ter uma vida normal. E a artrose, né, quando você sente muita dor, isso pode se agravar se você não tratar da maneira certa. Por quê? Tem lá a nossa articulação, certo? A gente tem a articulação aqui, por exemplo, a articulação do nosso joelho. A articulação, ela tem ali a parte do osso, né? Os ossos da perna, a parte aqui da cartilagem, toda a parte estrutural que tem dentro, mas em volta da nossa articulação, a gente tem a musculatura. Só que quando a gente não incentiva essa musculatura a ganhar força, a ganhar sustentação, acabam acontecendo os problemas de fraqueza na musculatura. A musculatura ela fica mais molinha e eu não tô falando nem do problema estético, tá? Tá tudo bem, não vou falar nem nessa parte, né, de flacidez da musculatura, não. Só que a musculatura, ela serve para dar suporte para a articulação, porque chega um devido momento, quando acontece esse desgaste, quando tem essa progressão da artrose na articulação e a musculatura tá muito fraca, ela não consegue dar conta de estabilizar a articulação. Então, a articulação, você fica com aquela sensação de perna bamba, não consegue caminhar, né? Não consegue ter equilíbrio. Tem mulher que não tem equilíbrio para ficar em pé, cai na rua, às vezes acaba caindo por conta da falta da sustentação da musculatura. Então, quando eu tenho uma articulação que ela já não está mais dando conta de segurar, ela vai sobrecarregar a musculatura. Se a musculatura não consegue e a parte óssea também não consegue dar conta, vai ficando difícil, tá? Isso vai fazendo com que a sua artrose, ela avance muito mais rápido, porque a artrose, ela tem algumas fases, ela tem alguns graus de artrose. E aí, de repente você descobriu faz pouco tempo, ou você já descobriu faz bastante tempo, mas ainda não tá numa artrose assim mais severa, esse desgaste não tá tão grande. E mesmo que esteja, você ainda tem, se você tem musculatura, você consegue segurar. Mas eu preciso incentivar essa musculatura a trabalhar ao meu favor, porque senão pode causar danos estruturais muito graves e pode ser até irreversível. Quem tem artrose no joelho, por exemplo, pode reparar aí o que acaba acontecendo. O que acaba acontecendo aí no seu joelho? Tem joelhos que eles começam até a entortar por conta da artrose, né? Porque quando eu tenho um desgaste na articulação,
ela não vai desgastando assim igualzinho e mantendo o espaço igual. Não, ela vai comendo mais um lado assim, ó, vai desgastando mais de um lado. Tem gente que tem ali um problema, uma artrose tão grave no joelho que o joelho começa a ficar assim um X, né? Começa a entortar a perna. Ou então tem aquelas mulheres que faz o contrário, ela começa a ficar tipo dois parênteses assim, ó. Então, dependendo da localização que tá o desgaste, que tá a artrose, aí em qual articulação, acontece isso. E ela acontece da mesma maneira, tá? No joelho, no quadril, acontece da mesma maneira na coluna, igualzinho, tá? Esse desgaste vai acontecendo e ele não acontece por inteiro. Então, pode causar problemas mais sérios, problemas adicionais aí nas articulações. E qual que é o grande problema, né? O que eu vejo as mulheres fazendo mais, né? Onde elas costumam, vamos dizer assim, errar mais? Algumas ignoram os sintomas iniciais da patologia. Então, descobriu que tem artrose, às vezes não sente dor no começo, né? Às vezes está ali a patologia, foi identificada porque você fez algum exame aí, às vezes não era nem naquela articulação, tem um desgaste, apareceu uma artrose na articulação, mas você fala, ah, não tô sentindo dor, então tá tudo bem, continua assim com a mesma vida que antes. Esse é um grande problema, porque você pode avançar essa artrose, ela pode acelerar mais. Uma outra coisa é a falta de adesão ao tratamento correto. Então, começar, aí você viu aquela melhorazinha, quem aí nunca fez isso, né? Melhorou um pouquinho, você fala, ah, já melhorei um pouco, já consigo fazer as minhas coisas aqui do dia a dia, vou continuar desse jeito mesmo. Só que aí é um problema, né? O tempo passa. Passa um ano, passa 2 anos, né? Tem muitas mulheres que antes da pandemia faziam alguma coisa, depois parou e agora a dor vem com tudo. Então, é uma patologia que ela é crônica e ela é progressiva. Então, a tendência dela é avançar. Se eu não faço nada, isso avança mais rápido. Se eu faço o tratamento certo, se eu elimino a minha dor, eu pauso, desacelero esse desgaste da articulação. Então, isso é bastante importante. Outra coisa, falta de autocuidado, né? Então, esquece de tomar algumas medidas que poderiam evitar sobrecarga nas articulações, aumento do ganho de peso, né? Quanto mais peso eu tenho na minha articulação, automaticamente menos espaço eu vou ter na minha articulação, tá? Embora isso não seja... a artrose não é uma patologia só de quem tem sobrepeso, só de quem é gordinha, não. Tem várias mulheres aí que são super magrinhas e que mesmo assim tem artrose na articulação, só que tem que tomar cuidado, porque às vezes é 1 quilinho que engorda, a articulação ela já é sobrecarregada, então toma cuidado com isso também, que esse autocuidado ele é bastante importante. E tem outras mulheres que sofrem com medo, né? Tem mulheres que têm medo, né? De repente tiveram... um diagnóstico mais tarde, e aí pegaram um exame, se assustaram, e aí tem medo de fazer alguma coisa, porque acha que tudo que vai fazer no dia a dia, que qualquer exercício vai acelerar o desgaste, vai aumentar, né? Eu recebo direto pergunta, Vanessa, mas eu tenho artrose, eu posso fazer movimento, eu posso fazer exercício? Sim, desde que sejam feitos os movimentos corretamente, desde que não force a sua articulação, não tenha sobrecarga na articulação. Vou te dar algumas dicas aqui, mas é importante você saber disso, né? Não é só fazer qualquer coisa, não é entrar numa academia, começar a fazer qualquer tipo de exercício que vai te ajudar. Infelizmente, não. Quando eu tô falando de uma patologia que já existe, eu preciso reabilitar, eu preciso tratar essa dor. E isso a gente não consegue fazendo exercícios genéricos ou exercícios comuns, não. Tá bom? E outra é não buscar suporte, né? Não ter informação adequada, porque daí você fica se sentindo perdida. Você não sabe o que fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer, tá? E o melhor momento para você começar aí, pensar em tratar essa artrose, em eliminar essa dor, o primeiro momento é assim que você descobre, tá? Então descobriu, fez um exame, identificou lá, fez um raio-x, já sabe que tem uma artrose? Começa agora. Tá? A artrose não tem como a gente evitar, tá bom? Mas se você já começa a identificar ali os primeiros sinais, ou se você já teve um diagnóstico, começa agora.
Ah, Vanessa, mas no meu caso eu não fiz nada e agora que eu fui descobrir essa dor, eu já tô com limitação, já tô sentindo aquela dificuldade de manhã, a articulação tá dura, a articulação tá travada, tenho o que fazer? Claro que sim. Hoje em dia a gente está vivendo muitos anos, né? Eu quero viver muito e espero que você também. Então a gente precisa viver com mais qualidade para que a gente consiga fazer as nossas coisas, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, conseguir trabalhar, aproveitar a vida, viajar, fazer o que você gosta de fazer, só que sem ter dor, sem ter limitação. Então você pode começar agora, do jeito que você tá, com a idade que você tem, e não importa quanto tempo faz que você sente dor. Não importa se você sente dor há 10, 20, tem um aluno que eliminou a dor de 30 anos. Então é possível para você também, tá bom? E aí, é essencial você começar, porque o quanto mais cedo você começar, mais você vai minimizar esse impacto da patologia e controlar os sintomas, tá? Isso pode regredir, né, essa progressão da patologia e então isso pode tornar a sua articulação muito melhor. Você pode se movimentar com mais liberdade de movimento. E eu vou dar aqui 3 dicas, tá, que você pode começar a implementar agora. 3 dicas muito simples para as mulheres que têm artrose. E a primeira delas é todos os dias, tá bom? Todos os dias fazer movimentos nas articulações e esses movimentos eles precisam ser suaves. Se você tem artrose, provavelmente você já reparou que você tem aquela rigidez na articulação, aquela sensação de travamento, principalmente pela manhã. O que acontece? As pesquisas mostram pra gente que os 20 primeiros minutos ali, quando você acorda de manhã, a articulação ela tá mais dura. Por que que isso acontece? Porque quando você tá dormindo, você fica paradinha na posição ali, você fica imóvel, né? Ou mexe bem pouquinho. E por essas horas que você passa, o nosso corpo, ele vai trabalhando e ele vai gerando uma inflamação. E eu tenho dentro da minha articulação aquele líquido, né? O líquido sinovial. Quando eu tô em repouso, esse líquido sinovial, ele não fica um líquido, ele fica tipo um gel. E quando eu vou movimentar suavemente a minha articulação, eu vou aos pouquinhos deixando esse líquido de fato líquido, né? Ele tava um gelzinho e ele vai ficando mais fluido. Então eu consigo besuntar, eu consigo untar as minhas articulações. Imagina uma forma de bolo, né? Para o bolo não grudar, o que eu tenho que fazer? Untar a forma, né? Passar lá a manteiga e a farinha. É como se fosse isso. Para que eu não, quando eu movo a minha articulação, ela não raspe, ela não tenha impacto, né? Ela não tenha uma sobrecarga dentro da articulação. A segunda dica, faça mini movimentos. Não adianta para quem tem artrose fazer movimento de impacto, movimento brusco, movimento muito grande. Então, começa a fazer movimentos bem pequenininhos, antes mesmo de você levantar da cama. E aí, você pode movimentar todas as suas articulações, mesmo que a sua artrose seja só no quadril. Você vai movimentar o braço, você vai movimentar a cabeça, você vai movimentar os dedos, você vai movimentar o corpo por inteiro para que você consiga lubrificar essas articulações. A gente já vai fazer aqui. E a terceira dica é para você movimentar usando a sua respiração. Caso você não saiba, a respiração ela é fundamental se você quer eliminar as dores. Esse, aliás, é um dos fundamentos, né, um dos pilares do meu método, do MPO. Então, a gente usa a respiração para ajudar o corpo a fazer o movimento. Isso é de acordo, gente, com biomecânica, com cinesiologia, com a fisiologia do nosso corpo, tá bom? Tem movimentos que eles são facilitados quando eu puxo o ar ou quando eu solto o ar. E a gente vai fazer aqui alguns movimentos para você ir percebendo como que funciona isso na prática, tá? Fica numa posição bem confortável aí para você. Vamos movimentar o pescoço. Então, pensa que o movimento, ele é um movimento suave. Vou até fechar os olhos aqui, se você quiser fecha os olhos aí para você se concentrar melhor. Então, um movimento suave e um movimento curtinho. Então, se você estiver olhando bem, parece que eu não estou nem mexendo a minha cabeça direito. Um movimento tão pequenininho que acontece. E eu vou, por exemplo,
fazer um movimento aqui, soltando o ar para eu ganhar mais amplitude lá para cima. Então, ó. Vou fazer de ladinho aqui, para você enxergar o quão pequeno é o movimento, mas o quão poderoso ele é para o nosso corpo. Tô fazendo o movimento aqui, ó, olhando para frente, olhando para cima. Como eu quero ganhar movimento lá para cima, aos pouquinhos, se você for movimentando, não precisa nem contar agora, tá? Lembra lá que de manhã você vai fazer 20 minutinhos do corpo todo, tá? Não é 20 minutinhos só no pescoço, não. Aí você vai percebendo que aos poucos esse movimento ele vai ficando maior, porque ele vai soltando um pouquinho mais. A sua respiração ela vai ajudando. Por exemplo, o movimento para baixo. Imagina que eu quero ganhar aqui o movimento para olhar para baixo. Então eu vou soltar o ar para baixo. Olhei para frente, puxando. Soltei o ar para baixo. Você vai movimentar até onde é confortável. Não é correto eu fazer o movimento e eu me sentir pior depois. Sentir dor, sentir incômodo. Vamos fazer um pouquinho nos braços, para ficar melhor de você entender. Então, deixa o braço soltinho e aí faz o movimento do ombro como se ele fosse grudar lá na sua orelha. Então, eu quero o movimento para cima, eu vou soltar o ar lá para cima. Faz só até onde não enrosca o movimento. Tá? Só para você ter uma noção. Aí você pode fazer isso no corpo inteiro, movimentar os dedos, movimentar os punhos, os braços, os ombros, tá? Sempre num ritmo lento, sempre usando a sua respiração, né? Nesse movimento aqui, né? Nesse exemplo em específico, tá? Não funciona assim para todos os movimentos, mas quando eu quero ganhar uma amplitude de movimento, quando o movimento está difícil, ou seja, eu quero melhorá-lo, eu vou soltar o ar para realizar o movimento que vai deixar esse movimento mais fácil. Então, com essa primeira dica aqui, comece a implementar isso no seu dia a dia. Deixa ali, né? Acorda um pouquinho mais cedo se você vai trabalhar, tem horário e tal. Ou aproveita 20 minutinhos ali antes de sair da cama, começa a fazer esses mini movimentos para te ajudar, tá bom? Ah, Vanessa, mas se eu faço alongamento, adianta? Já vi que chegou pergunta aqui sobre isso. Não adianta, sabe por quê? Alongamento não trata nenhum tipo de dor, tá? Para eu tratar a dor da artrose, por exemplo, ou de outra patologia também, alongamento não é tratamento. Eu vou estar esticando uma parte do meu corpo que muitas vezes ela não tem mobilidade. Então, o que eu preciso trabalhar? A mobilidade, restaurar o movimento para eu dar lubrificação. Se eu vou esticar uma musculatura que ela está toda tensa e a articulação já não move, não faz sentido. Ah, mas e fortalecer? É bom para artrose? É ótimo, mas tem a hora certa, porque se eu tô com a articulação rígida, como é que eu vou sobrecarregar colocando um peso, colocando uma carga, se essa musculatura não tem nem sustentação necessária? Então muitas mulheres pecam aí, né? Porque vai fazer um fortalecimento e às vezes o joelho nem dobra, o quadril não consegue dobrar o quanto ele deveria, a coluna, coitada, tá ali que vive travando, não tem mobilidade, tá com a coluna dura, né? Parece um pedaço de madeira. Aí eu vou lá, vou fazer fortalecimento, por isso que fica pior, por isso que não consegue ficar sem dor, tá bom? Então esses pontos são muito importantes. E me conta aqui, fez sentido para você? Essa live aqui vai te ajudar? Comenta aqui pra mim, já compartilha essa live e um recado especial, ó.
No mês de junho, do dia 12 até o dia 18 de junho, vai acontecer uma oportunidade incrível para você que quer dar os primeiros passos na direção da sua eliminação de dores. Mas eu vou deixar mais pra frente, tá? Vai acompanhando aqui, depois eu já te falo como que faz para você participar. Não tira o olho daqui, tá? Porque essa novidade aqui vai ser incrível e vai ajudar milhares de mulheres que estão sofrendo com as dores, com os remédios, tá bom? Um beijo para você e até a nossa próxima aula. Tchau!